Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Vamos à exposição a última exposição dessa carta que começamos alguns meses atrás. Mas antes de entrarmos no texto, antes mesmo de orarmos e pedirmos que o Senhor Deus nos ilumine e fale conosco através da exposição da sua santa palavra, eu gostaria de me dirigir aos nossos filhos, às nossas crianças. E hoje eu quero dar a vocês um projeto bem desafiador. Não vai ser simples, não vai ser fácil, mas eu acredito que vocês podem conseguir. Por quê? Porque normalmente crianças são criativas. Eles podem construir uma cidade, eles podem construir uma máquina que viaja no tempo, eles podem fazer muitas coisas. Pois é. Hoje o projeto para você fazer o seu desenho aí, na sua prancheta, na sua folha, é você imaginar e criar alguma coisa que seja muito legal, que ajude pessoas. Por exemplo, você pode fazer algo que seja muito bom para a sua casa. O que você construiria? Vamos fazer de conta que você tem tudo o que você precisa para construir algo, para fazer algo que seja muito bom para os seus pais, para os seus irmãos. Então use a sua criatividade. Mas talvez você queira construir algo que faça o bem para a sua rua, onde você mora. O que é que você construiria lá na sua rua que trouxesse coisas muito boas para as pessoas que lá moram, seus vizinhos, seus colegas, talvez no condomínio onde você mora? Qual o projeto que você desenvolveria para fazer o bem, para que as pessoas ficassem contentes e alegres? Você pode fazer isso na sua casa ou na sua rua, mas também você pode querer fazer algo lá na sua escola. O que você construiria na sua escola que deixaria os seus professores, os seus colegas de classe felizes? Pense em algo que possa trazer alegria, que possa ser útil para ajudar outras pessoas. Pegaram um projeto, eu sei que é desafiador, e aí você tem que usar a sua imaginação, a sua criatividade, para construir algo que seja muito bom para as outras pessoas, tá bom? Dito isso, com o texto aberto diante de nós, começamos há alguns meses atrás uma série de exposições na carta de Paulo a Tito, com o título Fé e Prática. Aprendemos que a carta de Paulo a Tito nos ensina a respeito da inseparável ligação entre a nossa fé, entre aquilo que nós professamos crer e o nosso comportamento e as nossas atitudes. O que cremos involuntariamente influenciará a forma como vivemos. O capítulo 1 desta carta a Tito nos mostra o coração do problema de um falso ensino que estava sendo disseminado na ilha de Creta, em meio à igreja ali naquela ilha. E o coração do problema nós identificamos que está ali no versículo 16 do capítulo 1, quando lemos: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Eis aí o problema. O ensino
de que os crentes ali naquela ilha em Creta poderiam dizer que acreditam em Deus, ou professar que conhecem a Deus, mas que esta profissão de fé, que esta crença, não necessariamente mudaria a forma de viver e de se relacionar com as pessoas na sociedade cretense. Nós aprendemos que a sociedade cretense era uma sociedade extremamente corrompida. A sociedade conhecida por pessoas mentirosas, ou preguiçosas, ou gulosas, devassas. Uma sociedade extremamente corrompida. E aí a igreja está ali no meio, e ela deve fazer a diferença. No entanto, alguns estavam ensinando e ludibriando, enganando famílias inteiras no meio da igreja, a viverem de forma a não testemunhar a mudança do evangelho no coração, na vida deles. Portanto, Paulo estabelece um plano. E a primeira parte é nos fornecida ali nos primeiros versículos do capítulo 1, quando Paulo diz: eleja homens cheios do Espírito Santo, homens altamente comprometidos, homens tementes ao Senhor, que possam ensinar a igreja. O primeiro passo deste planejamento estratégico para lidar com um problema que se instalou no meio da igreja é eleição de presbíteros, de homens que sejam exemplos no meio da comunidade. A segunda parte, então, quando este plano torna-se um plano prático, é justamente que ele deve pregar a sã doutrina. É assim que o versículo 1 do capítulo 2 nos diz: ensine o que está de acordo com a sã doutrina, com aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina, com aquilo que é justo, com aquilo que é correto, com aquilo que a palavra de Deus nos dá. Ensine a homens, a mulheres, aos jovens, aos servos, escravos, que eram membros daquela igreja, a serem diferentes, a fazerem diferença, a serem ponderados, moderados, prudentes, sensatos, não dados a muito vinho, como sendo escravizados a bebidas alcoólicas. Para que estes, então, no meio da sociedade, possam ser luzeiros, em meio a uma sociedade em trevas. Acabamos a última exposição respondendo então a pergunta: como é possível a mudança real e verdadeira na vida de homens e mulheres, para estes assim fazerem diferença no meio da sociedade onde vivem? E a resposta, ela foi nos fornecida, nos dada dos versículos de 11 a 14 do capítulo 2 de Tito, quando ali podemos aprender que, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, tanto judeus quanto gentios, quanto aqueles que foram eleitos do Senhor, desde antes da fundação do mundo, como diz o primeiro versículo da carta. Essa graça foi manifesta lá no passado, com a obra de Cristo Jesus, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. Cristo salva pecadores. Essa graça se manifesta também no presente, na vida de cada crente, conduzindo-os, tomando-os pela mão e levando-os a renegarem todas as práticas mundanas, com todas as paixões do velho homem, e começando a viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, com a prudência, com a sensatez,
uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. Essa mesma graça que se manifestou no passado e que se manifesta a cada dia no presente, conduz a cada crente e o prepara para a glória vindoura do porvir. A manifestação da graça no passado, no presente, e que nos prepara para o futuro. Diante disso, vamos às últimas instruções de Paulo à igreja em Creta, para assim finalizar a exposição desta tão pequena carta, mas tão preciosa, tão profunda, dado o ensinamento dela. Antes então de entrarmos no próprio texto, vamos orar. Pai amado, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra. Tantos irmãos espalhados pelo mundo, vivendo em países perseguidos, não têm o privilégio que nós temos, de termos a Tua santa palavra em nossas mãos e sermos instruídos por ela. Te pedimos encarecidamente e humildemente que o Senhor fale conosco nesta manhã. Que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações. E sejamos encorajados, animados, confrontados, corrigidos pela Tua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, portanto, a consequência natural de termos sido alcançados pela graça de Deus é uma vida transformada e em transformação. Uma vida frutífera. Uma vida de testemunho de boas obras. Paulo vai falar várias vezes a respeito da necessidade das boas obras como consequência natural da salvação, daquilo que nos alcançou. Podemos dizer que as marcas da obra sobrenatural de Deus no coração de um homem e de uma mulher são evidenciadas pela forma como vivemos, como nos relacionamos, como falamos. Assim, os mesmos argumentos utilizados no capítulo 2 serão novamente utilizados por Paulo no capítulo de número 3. Mas desta vez, eles serão expandidos e ampliados, como nós veremos, e aplicados a algumas áreas e aspectos distintos da vida da igreja em meio à sociedade. Vejamos então como isso se desenrola nos primeiros 7 versículos do capítulo 3. Diz assim a palavra: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eis aqui as primeiras instruções, ou instruções finais do apóstolo Paulo, escrevendo a Tito. Queridos, o verso de número 1
nos fala então a respeito da vida pública da igreja em Creta. Isso quanto às responsabilidades como cidadãos, perante os governantes, perante as autoridades. Existe aqui no primeiro versículo do capítulo 3, pelo menos 2 elementos que são importantes destacarmos. O primeiro deles é o elemento da soberania de Deus sobre os governantes pagãos. Sobre os governantes pagãos. Isso porque nós sabemos pela Escritura que toda a autoridade foi constituída por Deus sobre a face da terra. Repito, todo governante, toda a autoridade foi constituída por Deus sobre a face da terra. Lembremos de João capítulo 19, verso 11, quando Cristo está diante de Pôncio Pilatos. E Pilatos, se dirigindo a ele, diz: eu tenho poder para te livrar ou para mandar matar você. E Cristo claramente olha para ele e diz: toda a autoridade que foi dada a você, foi dada, ou desce do meu Pai nos céus. Não é interessante pararmos para pensar a respeito disso? Imperadores, governantes, muitas vezes tiranos e déspotas. É difícil para nossa mente entender a relação entre um governante mau e a soberania de Deus. Deus tem os seus desígnios, a sua vontade, o seu propósito, que muitas vezes nos é um mistério. Deus levanta governantes, muitas vezes, para trazer disciplina a uma nação, a um povo. Nós lemos no livro dos Salmos que as nações estão sobre o estrado dos seus pés. Ele é o Deus soberano e domina tudo e todos. E por isso todos os governantes prestarão contas diante de Deus pelos seus bons feitos, mas também pelos seus maus feitos, um por um. Nenhum deles escapará da ira vindoura ou das bênçãos de Deus. Porque alguns tomam esta autoridade e usam para o bem do povo. E quando isto acontece, a nossa vida se encontra em paz, não é verdade? Somos beneficiados por isso. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso de número 7, nos ajuda a entender este princípio que está aqui no versículo 1 do capítulo 3. Lemos ali em Jeremias 29, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: procurem a paz na cidade para onde eu os deportei, e ore por ela, pela cidade. Ore ao Senhor pela cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Entendamos aqui um pouco. A Babilônia havia invadido Judá e destruído a cidade de Deus, Jerusalém, o templo, em 3 fases. Eles foram levados como escravos para a Babilônia, deportados. Quem fez isso? A Babilônia. Mas o que o texto de Jeremias 29, 7 diz? Eu, o Senhor dos Exércitos, os deportei. Percebam aqui a misteriosa relação entre a responsabilidade humana, o mal feito pela Babilônia, e a soberania de Deus. As duas verdades não se excluem na Escritura Sagrada. Sabemos que essas duas verdades não encaixam na nossa mente limitada e finita, mas está tudo certo
na mente infinita de Deus. Eu os deportei. Por isso, orem pela cidade. Orem pela cidade. Porque se houver paz na cidade, vocês serão beneficiados com a paz. Com a paz. Queridos, o que isso nos ensina? O verso primeiro é um verso que poderíamos estender e pensar em diversos aspectos, mas eu gostaria de simplesmente tomar um princípio para aplicar às nossas vidas. Precisamos orar pelas nossas autoridades, mesmo que não concordemos com elas. Precisamos orar pela nossa vida na cidade que moramos. Precisamos orar pelo país em que vivemos. Um país tão rico, com tantas potencialidades. Um estado riquíssimo, este que moramos, o mais rico de toda a União. Com tantas potencialidades de crescer e de promover paz, benefícios e prosperidade aos seus cidadãos. Mas o que vimos diante de nós? Quebradeiras, miséria, injustiça, iniquidade, corrupção, devassidão. Precisamos nos lembrar constantemente e orar pela nossa cidade, pelo nosso país. Mas existe um segundo elemento, e esse elemento é um desdobramento natural do primeiro. E ele fala a respeito dos nossos deveres e responsabilidades como cidadãos, vivendo no mundo, ou no país, ou na cidade onde vivemos. Precisamos ser cidadãos exemplares, pagadores de impostos e não sonegadores. Lembrem-se, precisamos dar a César o que é de César. Precisamos, como filhos de Deus, filhos da luz, dar exemplo no meio de uma sociedade onde o jeitinho brasileiro torce a ética e a moralidade a cada dia. Precisamos orar. Precisamos fazer a diferença nos mínimos detalhes. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de talvez achar uma carteira no metrô, ou uma bolsa esquecida? E ao invés de passar a possuir aquele pertence, buscar as autoridades e dizer, olha, eis aqui algo que eu achei. A carteira está cheia de cartões de crédito, tem bastante dinheiro, mas eu tenho certeza que a pessoa que perdeu vai procurar o seu pertence perdido. Sabe, as mínimas coisas. A participação talvez no conselho da cidade. A participação em instituições que podem promover coisas boas na sociedade. A participação em instituições, sejam elas quais forem. Nós somos chamados a fazer diferença no meio em que vivemos. Cumprimos com as nossas responsabilidades. Nos submetermos à liderança e às autoridades constituídas por Deus. Mas não se esqueçam, essa submissão não é absoluta. Se algum dia o governo decretar uma lei contra a adoração a Deus, o serviço, a nossa consciência cativa às Escrituras, devemos desobedecer. Porque devemos obediência absoluta a Deus. E nenhum governo pode nos impedir de adorar ao nosso Deus. Eis o primeiro ensino dessa carta. O verso de número 2, juntamente com os versos de 9 a 11, ampliam isso para um escopo onde as relações em sociedade tocam a nossa vida.
Paulo vai falar a respeito de como os cristãos devem se portar em sua vida em sociedade. E também ele vai tocar no fato da forma como nós devemos agir em situações e dificuldades dentro da igreja. Vejamos o que o verso de número 2 diz. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Para com todos. Os versos 9 a 11 dizem: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Percebam então as palavras do apóstolo Paulo, que regulam, que instruem a nossa vida em sociedade. Não sejamos difamadores. Pelo contrário, devemos ser instrumentos de pacificação, devemos buscar a paz. No ambiente do trabalho, onde é muito comum as discórdias, as divisões, as difamações, os cristãos devem agir como instrumentos da paz de Deus sobre a face da terra. Eles não devem ser difamadores. Existem duas qualidades aqui: serem cordiais e também corteses. A cordialidade e a cortesia. Duas qualidades que falam muito. A ideia do cordial é algo que é feito de coração. De coração. Que tem a ver com a sinceridade, que tem a ver com a verdade, com os bons feitos. Sejamos sinceros, sejamos cordiais, não somente se você está numa empresa, não somente a cúpula da empresa, aos empresários, àqueles que estão em altas posições, mas sejamos também corteses e cordiais com aqueles que estão servindo, talvez limpando a empresa, talvez limpando a escola, talvez fazendo aqueles serviços gerais. Um cristão não pode tratar de uma forma aquelas pessoas mais abastadas e ricas, e de uma outra forma aquelas pessoas mais humildes e pobres. Paulo está dizendo: sejam cordiais, usem de cortesia, ou seja, de amabilidade, de gentileza para com as outras pessoas. Esta é a palavra de Paulo. Quando ele se dirige à igreja, ele diz: olha, evitem aquelas discussões inúteis que não levam a nada. Sabe, aquelas discussões teológicas sem nenhum proveito, talvez aquelas que tentam descobrir quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha. Aqui, contextualmente falando, existiam judaizantes que gostavam de buscar ou de colocar contra a parede os gentios, que não estavam familiarizados com a lei mosaica. Paulo diz: olha, evite essas discussões inúteis e tolas, busquem a paz no meio da igreja. Mas ele nos dá uma incumbência. Ele diz: vocês devem confrontar aquelas pessoas que estão agindo para criar divisões no meio da igreja. Sabe, aquelas conversas que não trazem edificação? Sabe, aquelas conversas que são levantadas para atacar, para fazerem críticas negativas, mas sem aquele tom de espiritualidade e piedade? Devemos ser firmes. O apóstolo Paulo diz: olha, repreenda uma ou duas vezes. E se a pessoa não mudar, evite. Evite. Este é o procedimento, na forma como nós devemos nos relacionar no mundo em que vivemos. E também na forma como nós vivemos no meio da igreja. E aí a nossa pergunta é: por que isso é possível? Por que é possível para
os crentes, os cristãos, os discípulos de Jesus, serem bons cidadãos, submissos às autoridades, orando e sendo instrumentos da paz. E tudo isso que eu estou dizendo, eu reconheço, não é fácil, é um desafio para cada um de nós. Vivendo no mundo em que vivemos, sim, é um desafio. Mas por que isso é difícil? A resposta é nos fornecida nos versos de 3 a 7. Paulo retoma então o argumento sobre como o poder e a graça de Deus transforma pecadores. Essa graça regenera, ela justifica, ela nos torna filhos e herdeiros da vida eterna. Este é o argumento teológico de Paulo. O texto nos diz, inicialmente, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Era assim como éramos, mas, existe uma conjunção adversativa, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A sua misericórdia. Porque podemos viver assim, como bons cidadãos, dando exemplo, submetendo-se às autoridades, cumprindo com os nossos deveres, responsabilidades e obrigações como bons cidadãos, por causa da obra de Deus, de salvação. Mas Paulo, ele não se satisfaz simplesmente citar a obra da salvação, ele destrincha e desdobra todo o processo da forma como um homem ou uma mulher passa de alguém que era morto em seus delitos e pecados, e passa a ser filho de Deus. Eis aí aquilo que nós temos aqui diante de nós. Existem pelo menos 3 elementos desta obra da salvação pontuadas por Paulo, inicialmente, a saber, a obra da regeneração. Que obra é essa? É a obra do Espírito de Deus, a obra sobrenatural do Espírito de Deus, que transforma um coração de pedra num coração de carne, apto a ouvir e a responder positivamente o chamado de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos diz que éramos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não se inclina a querer a Deus. Um morto não tem vontade própria. Na realidade, as nossas vontades, antes desta graça manifestada, eram inclinadas para o mal, inclinadas para vivermos vidas autônomas e autossuficientes. Mas Paulo pontua a obra da regeneração, esta obra sobrenatural, que arrancou a venda dos nossos olhos, para enxergarmos a nossa condição de pecadores e crermos no Evangelho. Mas Paulo cita a obra da justificação, de como, quando expressamos a fé, que não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus, que quando cremos nesta obra de Cristo, somos justificados pela fé. Então, toda a justiça, todos os benefícios alcançados por Cristo em sua perfeita vida, em sua morte e ressurreição, por meio da fé, são creditados em nossa conta, em nossa vida. Ele aponta para a obra da justificação. Somos justificados. Justificados. Mas ele vai além. Ele diz que não somos simplesmente alvos da obra regenerativa ou renovadora do Espírito, somos também justificados mediante a fé, mas também somos glorificados, ou seremos glorificados, tornados filhos por adoção.
e preparados para a vida eterna. Esta é a obra da salvação, porque eu e você podemos ser bons cidadãos, sujeitos às lideranças e autoridades, cumprindo com os nossos papéis, vivendo de uma forma sábia, prudente, ponderada, piedosa, em meio a uma sociedade corrompida. Por quê? Por causa desta obra. Por causa desta obra que alcançou o seu coração e o meu coração. Sim, podemos provar pequenas fagulhas da glória vindoura aqui e agora. Quando, como cheios do Espírito Santo, vivemos a nossa vida neste mundo. Neste mundo. O verso 8, queridos. Então, uma palavra de encorajamento a Tito. Ele diz: fiel é esta palavra. Que palavra? A palavra que ele acabou de falar, dos versos 1 a 7. Ele continua dizendo: e quero, Tito, que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Este é o ponto. Fale, Tito, de forma ousada no meio da igreja, para que os crentes vivam de forma a honrarem a Deus em tudo o que fazem, em tudo o que são. E a palavra aqui é empenhar-se, é esforçar-se. Não é fácil, é difícil. A palavra aqui é empenhar-se, é esforçar-se de forma dolorosa, é pagar um alto preço, porque naturalmente uma sociedade corrompida se levantará contra os filhos de Deus com ódio. Com ódio. Não é fácil. Levar o nome de Cristo no peito não é fácil. Dar testemunho não é fácil. Vivemos num sistema corrompido. Corrompido. Mas ele diz que ao fazer isto, prestem bem atenção. Verso 8, última parte. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Meus irmãos, quando cristãos, cheios do Espírito Santo, entendem a Escritura Sagrada, vivem estas vidas no meio a uma sociedade corrompida, cumprindo o seu dever, as suas responsabilidades, honrando e testemunhando através de boas obras, o mundo é beneficiado de diversas formas. Eu gostaria de dar somente dois exemplos. Somente dois exemplos. E o primeiro dele: as leis civis e sanitárias de Israel influenciaram o mundo ocidental. O mundo ocidental. Essa forma de viver, extraída da lei de Moisés e aplicada por princípios, impactou muitas nações, ou tem impactado muitas nações. A história registra isso. O cristianismo, através dos séculos, tem sido fonte de grandes benefícios para a vida em sociedade. Melhor dizendo, os princípios a partir da vida da lei de Moisés ou do judaísmo e do cristianismo transformaram o mundo num lugar melhor. As leis civis de equivalência, as leis sanitárias. Na Idade Média, normalmente as cidades eram fétidas, sujas. Os dejetos eram lançados às calçadas. E como o cristianismo e os princípios sanitários das leis de Israel influenciaram. Um pequeno exemplo: Genebra, na Suíça. Na época de Calvino, uma cidade de beberrões, glutões, corruptos,
com esgotos a céu aberto. O impacto da reforma protestante em Genebra, na Suíça, até os dias de hoje, eu nunca estive lá, mas quem esteve na Suíça, sabe do que é Genebra na Suíça, ou os países do norte da Europa. Por exemplo, as questões éticas e morais, as questões de saúde pública, o desenvolvimento de códigos legais. Essas leis incluíam normas de higiene e saneamento que promoveram saúde coletiva e prevenção de doenças. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Este é um exemplo. Um outro exemplo. Quando cristãos com uma visão de influenciar, impactar o mundo, quais os resultados disso? Educação. O que nós podemos falar a respeito da educação pós-reforma protestante? Queridos, os primeiros cristãos protestantes que chegaram à América, a saber, os puritanos, os presbiterianos, os congregacionais, fundaram escolas de discípulos, pequenas escolas e seminários. Mas mais tarde, elas se tornaram universidades. 3 delas: Harvard, Princeton, Yale. 3 das 10 melhores universidades do mundo. Fundadas por cristãos que entenderam a cosmovisão bíblica, que entenderam como eles podem influenciar a sociedade com princípios cristãos. Queridos, as últimas palavras de Paulo são recheadas de recomendações e cuidados de um pastor que ama as suas ovelhas. As últimas palavras de Paulo, existem tarefas e instruções para que Tito, para que a equipe missionária possa ser bem cuidada. Vejamos as últimas recomendações a partir do verso 12, quando lemos: quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar um inverno ali. Agora preste atenção. Tito, ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei. E também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Percebem o cuidado de Paulo e a instrução de gentileza, cordialidade, amor e expressão um ao outro. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática das boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Paulo está dirigindo uma palavra à igreja em Creta, mas também ele está cobrando aos líderes para que sejam exemplos. Se os líderes não dão exemplos de uma vida frutífera, poderemos cobrar isso da igreja? Não poderemos. Não poderemos. É isso. As saudações finais, todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça estejam com todos vocês. Eis aqui a última palavra de Paulo. Que a graça esteja com cada um de vocês. Que esta carta imprima em nossos corações uma lição profunda. Não há separação entre fé e prática. Não há. Vidas transformadas e em transformação são as marcas evidentes da obra do Espírito Santo. Testemunho, vida frutífera. Dentro da igreja e fora da igreja. Ela também nos ensina que a nossa vida em toda a extensão está diante da face de Deus. Tudo o que somos, tudo o que fazemos, nos mínimos detalhes. Ela nos lembra que devemos nos portar no mundo de Deus
com responsabilidade, com deveres e obrigações, diante dos governantes e diante das autoridades. Essa carta finaliza chamando a cada um dos crentes em Creta e a cada um dos crentes na Lapa e aqueles que estão nos acompanhando a orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso país. Que Deus nos abençoe e que você guarde esta tão preciosa carta no seu coração. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.